Quarta-feira agitada no Flamengo, hoje tem Champions League, amanhã tem Flamengo na Copa do Brasil a estrear. Mauro César aqui já nos fala sobre a qualidade do Filipe Luís para gerir esse elenco durante esse tempo todo que tem passado. E eu quero saber a tua opinião nos comentários, se amanhã o time reserva, né, vai ser suficiente no próximo sábado, que já vem se aproxima nesse domingo contra o Cruzeiro, mas nos vai aquecer. Estamos aqui a ver quarta-feira bem calma, mas o Mauro César fez um desabafo muito bonito sobre o Flamengo. E antes disso, vamos ver o desabafo do Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo, a falar sobre esse projeto do Flamengo desse ano. Se liguem só nisso, mano. Uma história maravilhosa, um clube que eu respeito muito. Depois Europa, era um sonho que eu tinha. E quando eu voltei pro Brasil, eu volto querendo jogar no Flamengo. Não volto querendo, eu vou jogar um pouco no Flamengo, depois vou pro Grêmio. Por que eu queria o Flamengo? Cara, eu sempre gostei de desafios, assim, né? Na minha vida, de algo que, quando eu fui pra Juventus, eu fui com essa questão, o próprio Santos me proporcionou isso, a passagem que eu tive pelo Fenerbahçe, Atlético de Madrid, esses clubes que me despertavam algo, assim, de um grande desafio. O Flamengo, eu fui acompanhando, o Maracanã cheio, aqueles gols que eu via nas imagens de Zico, aí o Maracanã quase indo abaixo, Adriano jogando muito no Flamengo, Júlio César, Juan, meus amigos, aí eu ia acompanhando, falei, cara, deve ser muito legal vestir essa camisa, jogar nesse Maracanã. Aí foi aumentando, então eu falei, vou ficar na Europa, quando eu voltar pro Brasil vai ser para jogar no Flamengo. Então já coloquei isso na minha cabeça, por isso que eu não posso falar, jogaria no Grêmio, não, queria o Flamengo. Sim. Como plano de carreira, atendeu, superou as minhas expectativas, desse prazer, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Vou encerrar minha carreira aqui. É muito grande. Meu falar aí, Júlio César e Juan, a gente tem que voltar no Flamengo de 19. Eu não posso esquecer que eu já gravei com o Rafinha, gravei com o René. Puta, e já contaram umas coisas legais dessa época. Muito. Mas enfim, só pegar esse gancho. Você tava falando do Júlio e do Juan, que se eu não me engano, eles estavam nesse 2004 na Copa América, não era? Estavam. Acho que o Júlio era o goleiro e o Juan era o zagueiro. Inclusive, ele bate o pênalti, o Juan. Chapadinha dele. Né, a chapadinha. E eu acho que ele bate o último pênalti, acho que ele faz o gol e a gente se abraça. Porque eu tava lá, né, de coração, eu tava lá. Aí, lá já vinha construindo, era muito cedo ainda, porque 2004 recém tinha saído. Lá era muito cedo. Lá acho não, que nem lá, os guris estavam, lá eu tava no Santos e tava com a parada de Europa. Então, lá era outra mentalidade. Objetivo, isso aí. Então conversavam com os caras da Europa. E aí, como é que é jogar na Europa? Eu quero ir pra lá. Então era essa parada. Depois que eu comecei a falar mais de Flamengo. E tu vai ali, né? É 2004, vou logo depois, volto pro Santos, aí sou negociado com o Porto. Então, é isso. Tu pegou em termos de seleção, tu pegou Copa América e pegou alguns ciclos de Copa, né? Alguns. Peguei o ciclo com Dunga, peguei o ciclo com o Parreira antes e peguei o ciclo com o Tite. O ciclo da Copa de 6 é esse da Copa América. Só que esse time da Copa América que fica marcado era um time reserva, né? Sim. Era um time que é considerado reserva, mas eu acho que a seleção brasileira é a única que consegue fazer 2, 3 seleções competitivas, né? Se empenhar muito. Não dá para ser só com o nome, né? O cara foi um jogador famoso, vai ser o técnico. Não vai adiantar. Então, vejamos aí, né? O caso do Thiago Silva também, ele quer ser técnico. Até uma informação que quem trouxe até outro dia foi o José Ilan. Ele tem até comissão técnica já, o Marcão vai ser o auxiliar dele. O Marcão que é o auxiliar fixo do Fluminense, né? Mas não sei se ele vai começar a carreira do Fluminense, né? Enfim, quando parar de jogar, porque ele segue jogando. Mas é isso. Agora, o pessoal fala muito isso do Filipe Luís. O Filipe Luís é muito dedicado, isso não resta a menor dúvida, né? Mas ainda é um técnico em formação, né? O Flamengo tem sido muito elogiado, mas são muitos extremos, né? Contra o Inter, domina o jogo, não consegue fazer o gol da vitória. Contra o Vasco, fica no 0-0. Contra a LDU, faltou ímpeto ofensivo. A defesa está muito bem. 5 jogos sem ser vazado. Pouquíssimas finalizações na direção do gol do Rossi. O Rossi tem trabalhado pouco porque a bola quase não vai na direção do gol. Em média, nesses jogos, os adversários acertaram 1,4 finalização por jogo na direção do gol. Então é muito pouco. Praticamente ninguém chuta na direção do gol. Ele sai para cortar um cruzamento ou outro e tal. A bola é recuada, ele joga com os pés. Então isso mostra que o sistema defensivo está funcionando muito bem. Mais regular e mais preciso do que o ataque. Porque o ataque, você pega os gols, tem muitos gols do Flamengo no campeonato, mas 10 foram em 2 jogos. 6 no Juventude e 4 no Corinthians. Né? Mas não conseguiu vazar a defesa do Vasco com uma infinidade de oportunidades. Né? Então ainda é um time em formação, se ajustando.
acho que não atingiu ainda aquilo que se espera, né? E por isso, às vezes, o time é criticado, e a crítica faz parte, embora o técnico tenha demonstrado uma certa impaciência com comentários não muito favoráveis ao seu trabalho na última coletiva. Alguns são realmente exagerados, né? Só que ele falou em linhas gerais, né? Ele não foi específico, deveria ter sido. E tem realmente, depois do jogo da terça-feira da semana passada, contra a LDU, que foi um resultado razoável, né? O Flamengo tinha que não perder. Assim, o importante é tem que ter estratégia. Ali, na altitude, era não perder. Dava para ganhar? Dava. Faltou o quê? Um pouco de ousadia no ataque, no primeiro tempo especialmente. Mas criou muito pouco. Mas também correu muito risco, não. Correu poucos riscos no jogo. O que é raro jogando na altitude, né? Muito cruzamento, chutes de fora da área, os times da altitude sempre dão muito trabalho. Foi o caso do Palmeiras, fez 2 gols, depois tomou 2 gols. O Flamengo conseguiu suportar bem, faltou ímpeto ofensivo. Parecia que o Flamengo tinha tomado a goleada na altitude. Tais as críticas que aí ele já virou estagiário, isso é loucura. Tem gente que fica gritando aí nos canais no YouTube, querendo audiência a qualquer custo. Isso não dá para chamar de análise, gente. Isso aí é circo, é papagaiada, é querer aparecer, querer catar audiência na desgraça mesmo quando não está na desgraça. E todo clube hoje tem esse tipo de perfil a segui-lo. Agora, análises sérias, você pode concordar ou discordar, elas são importantes. Por exemplo, quando se questiona o Gerson, o fato do Gerson jogar mais perto do gol e ter poucas assistências e poucos gols. É uma crítica natural e construtiva até. Um jogador do nível dele, é muito bom jogador. Perto do gol, ele precisa ter números melhores, né? Jogando como volante, não. Evidente que não. E aí quando se fala isso, não significa que o Gerson não presta, que não joga nada. O Arrascaeta mesmo. Agora tem torcedor de jogador também, né? Aí tem torcedor da Arrascaeta que fala, critica agora o Arrascaeta. Meu Deus, por que criticar agora se o cara tá jogando bem? Agora, quando ele sai cansado, aos 10 do segundo tempo, aquela cara de exausto, não consegue terminar um jogo, some das partidas, não decide jogos, não aparece, bem, aí é sinal de que ele tem que ser criticado. Se machuca toda hora. Por quê? Tem que ser questionada a situação física dele. É óbvio isso. Aliás, até uma coisa que eu conversei com algumas pessoas do clube, e eles entendem que a boa fase do uruguaio deve-se não só a uma melhor condição física, uma preparação mais adequada, mas também a tentativa da comissão técnica com o atleta de encontrar setores do campo onde ele possa jogar mais confortavelmente, ou seja, ele buscar os espaços mais vazios, os setores onde há menos congestionamento. E tem dado certo, mas ele tem um desafio agora, para fazer esse jogo de forte pressão no campo do adversário. Ele tendo Arrascaeta e Pedro, que não são jogadores muito eficazes nesse tipo de situação, de ficar ali correndo, pressionando, né? Ele vai ter que fazer ajustes, ele sabe disso. Por exemplo, o gol do Pedro na falha grave, a mais grave falha do Hugo, que foi o terceiro gol do Flamengo, quem dá o pique em cima do goleiro é o De La Cruz, que é um dos volantes. Mas é impressionante a análise do Mauro César, é um dos melhores jornalistas quando se trata de falar do nosso Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal para mais ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui.